Eu sou Alexandre Costa, sou psicólogo clínico e trabalho há 21 anos com autismo na Casa da Esperança e também sou diretor técnico da Casa da Esperança. Eu vim falar para vocês aqui sobre o histórico do autismo. A primeira vez que se falou em autismo na psiquiatria foi com Eugen Bleuler, que foi aluno do Ernst Kraepelin. Ernst Kraepelin, ele foi o primeiro psiquiatra que descreveu a esquizofrenia. Quando ele descreveu a esquizofrenia, ele não chamou por esse nome, ele chamou de demência precoce, porque se acreditava que os jovens, e geralmente as pessoas com esquizofrenia são jovens entre o começo da vida adulta e cerca de 30, 35 anos de idade, surge o primeiro surto. O pressuposto de Kraepelin era que elas ficavam dementes mais cedo do que as demências que começam a surgir na terceira idade. Para descrever a esquizofrenia, Bleuler usou 4 sintomas principais que ficaram conhecidos como os 4 As de Bleuler, que eram alucinações, afeto ambivalente, ambiguidade e autismo. Então, autismo, em 1911, não era um transtorno per se, não era um transtorno separado das psicoses. Era apenas um sintoma da esquizofrenia. Só em 1943, no entanto, 30 e poucos anos depois de Bleuler, foi que Leo Kanner, trabalhando em Nova York, descreveu pela primeira vez num artigo chamado Distúrbios Autistas do Contato Afetivo a sua experiência com 11 jovens, em que ele descrevia jovens que evitavam ativamente o contato visual, jovens que não gostavam de ser tocados, jovens que se fechavam em si mesmos. E aí ele não detectou nenhum dos outros As de Bleuler, a não ser o autismo, que na verdade é aquele ensimesmamento, ou seja, aquela pessoa que se volta para dentro, que não interage muito com as outras pessoas. Então ele chamou de distúrbio autista do contato afetivo. Isso veio a ser conhecido posteriormente como síndrome de Kanner, que é o que hoje a gente conhece como transtorno do espectro autista, junto com outros transtornos que eu vou mencionar aqui nessa nossa conversa. Quase ao mesmo tempo que o Kanner, o Hans Asperger descreveu um grupo ligeiramente diferente daquele descrito por Kanner. Eram jovens que tinham uma inteligência normal ou superior à média, medida de acordo com os testes que eram utilizados na época, como o Stanford Binet, e também eram jovens que tinham uma linguagem bem mais preservada do que aqueles jovens que tinham sido estudados pelo Leo Kanner. Os garotos que foram estudados pelo Asperger, eles falavam de uma maneira impostada, como se fossem pequenos professores, como ele os denominou. E os de Kanner falavam de forma muito repetitiva, ou às vezes não falavam. Então a gente ficou conhecendo os garotos que podem se enquadrar na descrição de Hans Asperger como pessoas que têm síndrome de Asperger, ou mais recentemente na internet nós temos esse apelido carinhoso que é Aspis, né? Que são essas pessoas que às vezes são bastante inteligentes, têm focos de interesse bastante definidos e às vezes bem cedo na infância eles já demonstram curiosidades sobre assuntos como paleontologia, astronomia, física, matemática. Então a gente tem pessoas bastante talentosas que podem ser descritas de acordo com esses parâmetros e que têm problemas na área da interação social, tal como os pacientes descritos por Kanner, só que não numa intensidade tão grande, numa gravidade tão grande, certo? Agora, o que causa o autismo? Na época do Kanner, a fonte que ele tinha eram os pais que o procuravam em sua clínica em Nova York. Eram pais de alto poder aquisitivo. Então ele já começou erroneamente associando o autismo a uma determinada classe social, uma determinada faixa de pessoas com alto poder aquisitivo. Foi o primeiro equívoco que ele cometeu na avaliação do autismo. Ele associou também com pais que fossem frios, porque alguns pais e mães, na verdade, descrevendo seus filhos, falavam deles de uma maneira mais objetiva do que o habitual. Então, não é muito comum você descrever seu filho, o comportamento do seu filho, sem uma emoção aparente, como acontece em qualquer clínica psicológica. Se você fala das dificuldades do seu filho, você se emociona, você chora,
e Kanner percebia uma certa frieza nesses pais, que ele denominou de obsessivos. Então ele cunhou um termo que hoje é histórico na psicologia, na história do autismo, que é mães geladeira. Kanner propôs isso, mas também ele era um dos homens da medicina dos velhos dias, que descrevia literariamente os pacientes, de modo que a descrição que ele tem do autismo é uma descrição bastante acurada e que pode ser usada até hoje para identificar pessoas com autismo. Das observações iniciais de Kanner, muita coisa ficou no discurso dos terapeutas, dos psicólogos na época, certo? E eles começaram a imaginar que o autismo era causado por uma falta de afeto, por uma frieza dos pais com relação aos filhos, uma hipótese que nunca foi comprovada, né? Em 1952 saiu a primeira edição do Manual Diagnóstico Estatístico de Doenças Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, o famoso DSM. Tá? Nessa edição ainda se falava de esquizofrenia infantil e os autistas estavam escondidos nessa denominação esquizofrenia infantil. Ainda não se podia, ainda não havia essa entidade clínica que nós conhecemos hoje como autismo ou transtorno do espectro autista, após a publicação da última edição do manual, o DSM-5. Em 1957 foi publicado um livro que hoje é histórico e serve também de alerta para todas as linhas e abordagens da psicologia que trabalham com autismo, que é A Fortaleza Vazia, de Bruno Bettelheim. Bruno Bettelheim é um austríaco também, radicado nos Estados Unidos, que fugiu da Áustria no auge da perseguição nazista, ele era judeu, e ele dizia ter tido contato com Freud. Ele anunciou que era psicólogo, que tinha formação em Viena, e anunciou que tinha tratado pessoas com autismo na Europa, e com muito sucesso. Começou a criar uma clínica, né, de recuperação de autistas, dizia que podia curá-los, e dizia que as famílias dos autistas eram campos de concentração e que a clínica dele era um campo de refúgio. Muitos pais levavam os autistas para esse campo de refúgio. Estranhamente, eram os próprios nazistas que levavam os seus prisioneiros para os campos de refúgio. E o que acontecia lá? Ele tendia a incitar aquelas crianças a hostilizarem símbolos da maternidade, para que as crianças pudessem exorcizar a hostilidade que elas tinham com relação aos seus próprios pais, suas próprias mães, na verdade, né? Isso nunca se provou efetivo. O Dr. Bettelheim foi, posteriormente, a biografia dele foi dissecada por vários pacientes que passaram situações bem difíceis na clínica dele, e eles descobriram que, na verdade, ele era um filósofo, ele não tinha nenhuma formação clínica, e que tudo que ele dizia sobre o autismo era só literatura da cabeça dele, não tinha nenhuma evidência, não tinha comprovação empírica. Nos anos 50, a psicologia ainda tinha muito de literatura nela. Hoje em dia, cada vez mais, a gente baseia o que a gente faz em evidências e fatos, e cada vez menos em hipóteses, teorias e literatura. Em 1962, esse ano foi um marco importante, porque, primeiro, por dois motivos. Primeiro, porque foi publicado o primeiro livro que associou o autismo a condições biológicas. Esse é um motivo importante. Mas o segundo motivo é que esse livro foi escrito por um pai de autista chamado Bernard Himland. Ele escreveu o livro Infantile Autism e ele começou a falar sobre diversas hipóteses que poderiam causar o autismo, porque ele ficou convencido de que a esposa dele, ele, a família dele, o jeito que eles se relacionavam, não tinha como, ele sendo médico e psiquiatra, não tinha como a vida dele causar o autismo do filho dele. A forma dele amar, provocar aquele transtorno tão grave. Tá? Então ele levantou hipóteses que hoje que já foram até descartadas, outras que estão em pesquisa. Ele levantou hipóteses ligadas à vacinação, hipóteses ligadas a vírus, a nutrição, várias hipóteses que ainda hoje circulam pela internet, mesmo sem uma comprovação empírica consensual, tá? Mas ainda circulam pela internet de que o autismo seria um problema nutricional, ou um problema, uma reação alérgica, uma reação à vacina tríplice.
e esse tipo de coisas. Muitas dessas noções elas são pseudocientíficas, mas o livro marco do Himland foi muito importante porque a gente toma consciência de que apenas quando os pais de autistas tomam as rédeas de todo o processo de descoberta do que é o autismo e do que fazer em relação a ele, é que o conhecimento avançou, começou a avançar em relação ao autismo. A segunda edição saiu em 1968, do Manual Diagnóstico Estatístico de Doenças Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, o DSM-2, tá? E ainda não falava de autismo, tá? Falava ainda a mesma esquizofrenia infantil. Então vejam, 1968, já eram mais de 20 anos após a descrição inicial de Kanner, e ainda não havia diagnóstico específico para autismo. Em 72, Frances Tustin, uma psicanalista, elaborou uma tese bastante curiosa, também baseada na ideia das mães geladeira, mas tinha uma diferença marcante em relação a Bruno Bettelheim. A Frances Tustin dizia que nós somos autistas em algum período do nosso desenvolvimento. Haveria uma fase normal de desenvolvimento autista. Imagina, quando você nasce, você não se comunica, você não fala, você não gesticula, então você é autista. Tá. E aí a tua mãe, o amor da tua mãe, é uma ponte que você tem que atravessar para você chegar do outro lado e entrar na vida social normal. Se essa ponte for defeituosa, esburacada, a criança cai no abismo do autismo patológico. Essa era a tese, resumindo, a tese da Frances Tustin. A prática da Frances Tustin, no entanto, embora coerente com a tese, porque o que ela fazia? Ela se relacionava com os meninos, ela olhava no olho deles, ela tentava puxar eles para a interação social, e eles melhoravam. E isso é muito interessante, porque nos traz uma noção que ela é fundamental. Independente de como você descreve o autismo, é o que você faz em relação a eles que é efetivo, para que eles se desenvolvam e se sintam membros ativos de qualquer sociedade, podendo aprender, podendo contribuir com o desenvolvimento humano de forma mais ampla. Tá? Então, Frances Tustin, no meu entender, essa tese de que havia um autismo normal, e depois ela mesma depois desmontou essa tese num artigo que ela escreveu já na década de 90, chamado A Perpetuação de um Erro, onde ela fala que essa noção de autismo normal, ela impediu, inclusive, diálogo com outros psicólogos de outras linhas, e ela dificultou bastante a evolução das ideias com relação ao autismo. Ela tinha essa estatura, inclusive, de honestidade intelectual, de poder rever seus próprios conceitos. E, além dessa estatura de honestidade intelectual, ela tinha também muita facilidade de relacionamento, muito manejo. Era uma pessoa muito alegre e era uma pessoa que deixou um legado muito interessante para a psicanálise no autismo. Em 1980 apenas, começou-se a falar de autismo infantil no DSM. Tá? O DSM-3 começou a falar de autismo infantil. Ele dava 6 critérios para o diagnóstico. Então, quando você tem um transtorno chamado de autismo infantil, você não vai dar esse diagnóstico para uma pessoa de 30 anos. Então, o que acontecia? As pessoas eram subdiagnosticadas, porque se um adulto procurasse um psiquiatra, ele ia dizer que ele tinha qualquer coisa menos autismo. Só em 91 é que uma neuropsiquiatra chamada Uta Frith editou um livro chamado Autism and Asperger Syndrome, Autismo e Síndrome de Asperger, onde ela trouxe o artigo original do Asperger, de 1944, e publicou em inglês. Ou seja, pela primeira vez, o público ocidental, os cientistas ocidentais, os médicos, os terapeutas tiveram acesso amplamente, mais amplamente, ao pensamento do Asperger, às pesquisas, às observações dele sobre autismo. Antes de 1991, gente, foi ontem, nós não sabíamos amplamente o que era síndrome de Asperger. Isso faz com que síndrome de Asperger seja algo extremamente novo, extremamente desconcertante para muitos terapeutas que têm, inclusive, larga experiência, mas que não têm condições de diagnosticar e encaminhar adequadamente os problemas de uma pessoa que podem acompanhar uma pessoa com transtorno de Asperger. O DSM-4 começou a falar de síndrome de Asperger em 1994.
3 anos após a publicação do livro de Uta Frith, que trouxe a tradução em inglês do artigo original de Asperger. Então, apenas a partir de 1994 é que a gente pôde, em larga escala, falar de síndrome de Asperger e os terapeutas terem acesso a essa informação e poderem usar com os seus pacientes para identificar problemas relacionados à síndrome de Asperger em seus pacientes. Em 96, a Lorna Wing, que também é mãe de uma garota com autismo, criou o conceito de espectro autista, porque se tinha antes síndrome de Asperger e síndrome de Kanner como 2 diagnósticos separados. Hoje a gente não tem mais essa distinção entre síndrome de Kanner e síndrome de Asperger oficialmente. A gente tem um espectro que era o que já se vinha usando em clínica há muito tempo, onde a gente vê que existem características que se acentuam em determinados casos e são mais leves em outros casos. Então, o autismo é um espectro no sentido que a gente fala num espectro luminoso, tá? No espectro, no arco-íris, por exemplo, que vai variando as cores. Vai desde pessoas que não conseguem se comunicar nem para pedir água, até pessoas que ensinam em universidades, que são doutoras, PhD e tudo mais. Então, o autismo é um espectro muito amplo. Tá? Hoje nós entendemos dessa maneira, ele como um espectro amplo que inclui pessoas com síndrome de Kanner, pessoas com síndrome de Asperger, tá? Pessoas com síndrome de Heller, que é um tipo de autismo que a pessoa vai perdendo conquista algumas habilidades evolutivamente, aprende a falar, aprende a se comunicar, gesticular e vai perdendo essas habilidades ao longo do desenvolvimento, ao longo da primeira infância. Durante o congresso anual da APA, da Associação Americana de Psiquiatria, eles lançaram o DSM-5, que consagra o termo criado pela Lorna Wing, transtorno do espectro autista. Tá? Então a gente dizia transtornos do espectro autista, no plural, querendo dizer que englobava vários transtornos, e hoje a gente fala em transtorno do espectro autista, querendo dizer que são variações, são matizes diferentes do mesmo espectro. Em relação ao anterior, a descrição anterior, a gente tinha 3 critérios para definir o autismo. A gente tinha dificuldades de interação social, dificuldades de comunicação social e um padrão de comportamento e interesse restrito e estereotipado. Hoje, esse critério é diádico. A gente tem déficits persistentes de interação social e comunicação social, se fundiram os 2 primeiros critérios, e temos padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses e atividades. Essa descrição, essa mudança de descrição do DSM-4 para o DSM-5 gerou uma série de críticas, inclusive do psiquiatra Alan Francis, que é um psiquiatra francês que trabalhou na equipe de elaboração do DSM-4, e ele critica constantemente essa junção que foi feita e a forma de diagnosticar autismo que mudou com o DSM-5. Ele explica, por exemplo, que de acordo com o Yale Study Center, 2.668 maneiras possíveis existiam para se combinar os critérios para o diagnóstico de autismo. Ou seja, muito mais gente podia caber concretamente nesse diagnóstico. Apenas 6 combinações são possíveis usando o novo modelo do DSM-5. Isso significa que muita gente fica de fora do diagnóstico de autismo. Gente que, inclusive, já tinha sido diagnosticada como autista, poderia não ser de acordo com os novos critérios. Embora o DSM-5 deixe claro que a publicação do manual não revoga diagnósticos anteriores. Como vocês vão ver, o grande salto na compreensão do autismo é a gente esquecer o rótulo e lembrar para que ele serve. A gente pare de tratar transtornos e comece a tratar pessoas. Então nós precisamos definir que parâmetros de tratamento a gente vai adotar baseado nas necessidades específicas de cada paciente e não no que ele tem. Por quê? Porque nenhum diagnóstico psiquiátrico representa algo que uma pessoa tenha. Representa, sim, um conjunto de comportamentos que ela desempenha e que acontecem também em outras pessoas. Certo? Às vezes se correlaciona isso a funções cerebrais e às vezes não. Mas, se a gente puder se direcionar para um tratamento do autismo que, por exemplo, detecte que a pessoa tem uma dificuldade na interação social,
essa dificuldade é maior em algumas pessoas do que em outras, e desenhar o modelo de atendimento baseado no grau de dificuldade daquela pessoa em relação àquele aspecto do desenvolvimento em particular, nós estaremos bem à frente do modelo anterior, que era simplesmente agrupar as pessoas por um rótulo que não diz muita coisa. Nós temos 3 grandes fases na história do autismo. Essa primeira fase, a que eu comecei a nossa conversa falando, vai de 43 a 1980, que era a fase de definição. Não se sabia direito nem o que era. Existiam vários autores escrevendo sobre, mas não havia uma definição escrita num manual que tivesse aceitação mundial, como é o DSM, o DSM de forma geral, todas as suas edições. Tá? A fase 2, de 80 a 2013, é uma estabilização desses critérios. E a fase 3, que começa no ano passado, está em curso, é nós irmos elaborando formas cada vez mais sofisticadas de detectar quais são os problemas específicos dessas pessoas em relação às áreas do seu desenvolvimento e desenhar um modelo de atendimento para cada indivíduo com autismo, sem mais agrupá-los sob um mesmo rótulo, o que deixa a nossa visão do que fazer embaçada. Certo? Então, era isso que eu tinha a dizer sobre a história do autismo.